Depois de muito vai e vem, Robert Eggers finalmente conseguiu lançar sua versão de Nosferatu, 102 anos depois do clássico original dirigido por Murnau, ali no expressionismo alemão. Naquele filme nós conhecemos aquela figura gótica e vampiresca que já era baseado no Drácula de Bram Stoker. De lá pra cá, essa narrativa já foi contada várias e várias vezes, mas eu preciso confessar pra você que caiu como uma luva pro Robert Eggers. Eu não sou o maior defensor da sua carreira, mas eu devo assumir que pelo menos estiloso esse cara é. O A Bruxa eu acho que é um filme que na revisita tem muitos ruídos, O Homem do Norte eu acho um filme muito redundante, e O Farol, que sim, eu acho uma obra-prima, acaba sendo a minoria diante de toda a sua carreira. Felizmente eu me surpreendi positivamente com esse Nosferatu, e eu vou te contar hoje no Cine Amora os motivos. Então vem comigo. Salve, salve, meus amigos do Cine Amora, preciso dessa boa notícia pra vocês. Acontece que sim, o Nosferatu é um filmaço. Se a gente for comparar como se fazia filme 100 anos atrás, eles usavam a música, e sim, o texto e o corpo. Mas era cinema mudo. A gente entendia a história, a narrativa, através do olhar do ator, através da fisicalidade dele, da teatralidade daquele personagem. Então, se a gente for pegar hoje, 2024, como é que se conta essa história? O cinema comercial hollywoodiano se transformou em um negócio assim que não justifica. Todos os personagens estão explicando, na grande maioria das vezes, tudo aquilo que a gente está assistindo. E, felizmente, isso não acontece com o Nosferatu. Eu tenho certeza que o Robert Eggers, que é um diretor comercial, os filmes dele conseguem sim atrair Hollywood, o público, a crítica, enfim. Ele mostrou com certeza o Nosferatu original do Murnau para o elenco desse filme. Te digo por quê. Se a gente for pegar, por exemplo, o Nicholas Hoult, que é o moleque lá do Skins, que foi o fera dos X-Men, enfim, grande ator. Tem um momento dessa projeção que ele tá olhando a criatura finalmente, ele tá assistindo aquela criatura se movimentar antes de nós, o público. E a partir disso, do seu olhar, do suor que tá escorrendo do seu rosto, de como o seu corpo fica pequeno diante daquela grandiosidade daquele monstro, a gente se assusta com aquilo também. É sobre você tentar imaginar o monstro debaixo da cama é sempre muito mais assustador do que o monstro diante dos nossos olhos. Porque a gente começa a pensar como é que aquela criatura se movimenta, como é que aquela criatura vai falar e o que é que ela é capaz de fazer quando finalmente fica cara a cara com a gente. Então, no primeiro ato do filme, o Nicholas Hoult está descendo literalmente pro inferno. A gente sabe que vai dar tudo errado naquela jornada, naquela aventura, mas ele continua indo. E o público também, apesar de estar ali no ar-condicionado, né, comendo sua pipoca, vai ficando pequeno também. Porque a fotografia, porque a luz, porque a música, tudo faz a gente se conectar com aquela história, com aquela narrativa e criando expectativa. E o Robert Eggers, ele sabe como ninguém criar expectativa. É um filme que está o tempo todo pulsando tensão. É um filme que está o tempo todo falando sobre o que vai acontecer se aqueles personagens ficarem cara a cara. E através da fisicalidade do Nicholas Hoult, através do olhar dele, ele te conta essa história. É como a gente está assistindo um filme do século passado. É como a gente está assistindo um filme de 100 anos atrás, onde entendemos, a partir do corpo, a partir de como aquele cara se movimenta, o que ele está sentindo. E isso é muito bonito, porque se a gente for parar para pensar, isso é um mérito de vários gêneros cinematográficos, eu sei disso, mas principalmente do terror. Imagina só a gente estar lá diante de um ator assistindo aquela criatura e o ator fica desesperado, fica chorando. Rapaz, aquilo me assusta muito mais do que estar cara a cara com um monstro. E o Nicholas Hoult acerta muito nisso. E não é só ele, o elenco inteiro. Depois do segundo ato, a menina, que tem uma carreira que eu não conheço assim tão bem, mas ela é filha do Johnny Depp. Como é o nome da menina, meu Deus? A Lily Depp Rose. O que essa menina faz com o corpo? O que essa menina faz com o olho dela? E não precisa de uma grande angular e fazer um zoom na cara da mulher. Basta deixar a câmera parada, basta deixar a câmera lá e a mulher ir se movimentando pelo quarto, conversando com alguém, mexendo no cabelo, sendo irônica, e você percebe que aquela personagem é real. Você percebe que é uma personagem que podia mesmo existir. Qualquer pessoa naquela situação falaria e pensaria as coisas que aquela personagem está deixando aberto. Então, assim, é um trabalho de casting maravilhoso. O Willem Dafoe, tudo bem, o Willem Dafoe ele é o personagem que serve quase como narrador. Mas faz sentido, porque ele está contando coisas que não estão sendo vistas. Ele está falando coisas que não vão mostrar necessariamente. Então faz total sentido você acompanhar dois atores que precisam muito da sua fisicalidade e ter outro que depende muito do texto,
mas o Willem Dafoe é um poço de carisma, então qualquer coisa que ele fala faz todo sentido, porque ele é dono de um talento assim imparável e impagável. Então se você pega um cast que é o tempo todo lapidado a trabalhar através do seu corpo, lado a lado do estilo, da música, do movimento de câmera, do jogo de sombras que o Robert Eggers fica aplicando, então você tem uma amálgama ali de tudo que funcionou durante o último século no terror. Eu vou segurar pra você o final Nosferatu, mas com certeza você já viu essa figura demoníaca. E esse filme ele explora muito bem as possibilidades do personagem título. Digamos que esse Nosferatu tenha uma característica a mais que acabe o diferenciando dos demais. Eu me senti muito bem representado e quando você for assistir o filme você vai entender o porquê. Mas eu acho muito legal porque ele é uma figura gigantesca, mas o filme não mostra isso de imediato. Tem uma brincadeira ali com as sombras que é muito elegante e faz parte também da história. Por exemplo, ele tá ali no jantar trocando uma ideia com o protagonista, tem uma vela que está acesa na mesa, então você só consegue ver um lado do rosto daquela criatura. Depois ele se movimenta para pegar uma água e você já começa a ver um pouco mais o braço dele. Depois ele vai assinar um documento, você já vê como é que é a mão, as unhas, você vai costurando a imagem daquele demônio, daquela figura vampiresca, e você vai imaginando, rapaz, quando aparecer ele inteiramente eu vou ficar muito assustado. Porque o filme vai construindo uma tensão e muito também através da voz do ator, o Bill Skarsgård está irreconhecível nesse papel, eu vou até arriscar dizer, eu acho que é o papel da vida dele. O Pennywise ficou pequeno perto do Nosferatu, mas é muito legal, porque você vai desenhando como é que esse personagem é inteiramente. E eu gosto do fato da voz dele ser cansada, ele se movimentar, ele tem uma fisicalidade que é muito lenta, como se ele tivesse vivido aqueles últimos 400, 500 anos e estivesse cansado. Ele está cansado, apesar de ser o mal encarnado, ele está cansado. A gente sabe do que ele é capaz de fazer quando ele perde a cabeça, quando ele fica chateado com alguma coisa. Mas ainda assim, ele está cansado disso. Ele só quer descansar. E é por isso, inclusive, que é tão assustador. Porque quando você começa a comprar a ideia do cara, quando você começa a refletir sobre aquela ideia, e você pensa, será mesmo que ele está certo ou errado? E ao mesmo tempo o jeito que ele mata as pessoas, o jeito que ele é cruel, vai criando uma confusão na sua cabeça, que é um negócio muito elegante, muito criativo e que o cinema de horror fazia tempo que não aplicava. Chegando um pouco mais próximo do fim, eu preciso assumir para você que os últimos 2 minutos são dignos de nota. Porque ao mesmo tempo que é um negócio esplêndido, é um negócio maravilhoso, lindíssimo, dá vontade de vomitar. Ao mesmo tempo que você quer imprimir aquilo dali e colocar na parede da sua casa, você quer deixar em um quarto escondido para ninguém ver. Ao mesmo tempo que é uma das imagens mais criativas dos últimos anos nesse gênero cinematográfico que nós tanto amamos, que é o terror, ao mesmo tempo dá uma repulsa e um ódio e você não vai ter vontade de comer durante muitas horas. É assim que se faz cinema de autor, é assim que se conta uma história, através de imagens, através do corpo, através da teatralidade daqueles personagens. O texto alinhado com o casting e com todo o estilo do diretor e todo o jogo de sombras também, rapaz, esse Nosferatu é assim, é um presentão de Natal. Uma pena que vai estrear no Brasil só em 2025, mas sim, é um presente de Natal porque ele está estreando no mundo inteiro agora em dezembro, inclusive no dia 25 de dezembro, não é? E por esse motivo e todos os outros que eu citei nesse vídeo, você precisa urgentemente conferir esse trabalho na maior tela e com o melhor som possível também, beleza? É um filme que inclusive continua me levando à escola de terror. É um filme que me ensinou muito como fazer filme de terror com qualidade. Pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes, por favor, se inscreva e também comente aqui o que é que você achou do vídeo, o que é que você achou do filme. Prometo que vou te responder e a gente continua o bate-papo aqui embaixo, beleza? Vida longa e próspera ao Cine Amora e também, obviamente, ao Nosferatu.